Idealizadores. A Mix Bahia FM apresenta Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Esporte Entre Amigos. Começa agora. Jailson Santos, o Galego. Muito boa noite, minha querida Conceição do Jacuípe, toda a sua região. Muito boa noite, minha querida Humildes e toda a sua região no ar. Programa Esporte Entre Amigos, com esse amigo de vocês, Jailson Santos, o Galego, Ronaldo Alves, Nailton Santana, Zezito Oliveira, Tico Ferenci na técnica, Gabriel Santana. Muito boa noite a todos vocês aí na região do Picado, a minha amiga Gal e a minha amiga Vera aqui na rua 15 de julho. Um abraço a todos vocês, daqui a pouquinho tudo que foi de notícias no mundo internacional, nacional e da nossa região, sempre com destaque para a dupla Bavi e com destaque hoje especial também para o Pó de Arroz. O Fluminense do Rio venceu a primeira partida aí, né, das semifinais, um jogo só. É a primeira partida do Mundial. É um jogo só, sabemos disso. E o Fluminense já está na final, que vai saber amanhã quem vai ser o adversário do Fluminense, se é o Manchester City ou o time do Japão, que até hoje o repórter lá também engasgou nas mudanças do time do Egito lá, e não sou eu aqui que vou acertar, né? Então tá aí, grande vitória do Fluminense, o Pó de Arroz, gols de Arias e do jogador John Kennedy, que mais uma vez brilhou hoje lá na Arábia Saudita. Daqui a pouquinho, tudo que foi de notícia, meu amigo, boa noite. Zezito Oliveira. Boa noite, galera da minha querida Berimbau, galera de Humildes, pessoal que está aqui, ouvinte do programa Esporte Entre Amigos. Então, nós estamos aqui de novo, segunda-feira, hoje dia de agenda cheia, tivemos rodada de futebol aí pelo Brasil e hoje destacaremos esse jogo aqui do Fluminense contra a equipe do Al-Ahly, né? Al-Ahly. Pelo da Copa a decisão da Copa dos Campeões, Copa Libertadores, Copa dos Campeões. E hoje tivemos, o jogo foi agora à tarde, um bom jogo, eu tive a oportunidade de assistir. E vamos ter aí, vamos ver o Fluminense que já está classificado, esperando o vencedor da outra chave. Mas daqui a pouco falaremos sobre isso no programa Esporte Entre Amigos. 18 horas 7 minutos e vamos começar com essa notícia que tomou conta do nosso país sobre o sequestro do jogador, o ex-jogador Marcelinho Carioca, né? E aqui a matéria fala que o Marcelinho Carioca é libertado após sequestro e está em segurança. Ídolo do Corinthians, Marcelinho Carioca foi libertado na tarde desta segunda-feira após sequestro. O período em cárcere privado. O ex-jogador está a caminho do Palácio da Polícia Civil de São Paulo. A informação foi divulgada inicialmente pela Rádio Bandeirantes e confirmada pela reportagem da TV Gazeta. Ele estava desaparecido desde o último domingo, quando foi para a Tardezinha, show do cantor Tiaguinho, na Neoquímica Arena. O carro dele foi encontrado em Itaquaquecetuba, região metropolitana de São Paulo. Horas depois da divulgação da notícia, Marcelinho Carioca se pronunciou em vídeo e explicou que foi sequestrado por ter saído com uma mulher casada após o show em Itaquera. Bem, gente, eu estava em um show em Itaquera, curtindo um samba, e aí saí com uma mulher que é casada. Fui saber depois, e aí o marido dela pegou, me sequestrou e me levou. Esse é o BO, comentou o ex-jogador. Confirmo tudo que ele está falando. Sou casada, meu esposo sequestrou ele e colocou a gente em cativeiro. Completou a mulher, que também participou do vídeo. Rapaz, isso aqui são pessoas falando, né, comentando. Tem um aqui que fala: rapaz, tá estranha demais essa história. Na real, deve ter feito o mesmo que o Fenômeno, mas não pagou e deu nisso. Acho aqui a minha opinião, depois o Zezito vai poder falar. O Marcelinho tá totalmente errado. Não vamos aqui idolatrar o cara, porque o cara foi um ex-ídolo do Corinthians, do futebol brasileiro,
Não vamos aqui pegar leve com o Marcelinho Carioca. Ele tem que dar graças a Deus que tá vivo. Se é que essa versão, eu vi o vídeo, ele tá falando, todo machucado, o olho inchado, nariz, boca, e falando que saiu com uma mulher casada, que ele não sabia, a mulher tava do lado. Também outra sem vergonha, pra sair com um cara casado, né? Ela queria se aproveitar de uma situação. Isso é a versão deles. Eu não sei se foi advogado que já entrou pelo meio aí, mas em primeiro lugar, o cara que é casado, sair com outra mulher casada, o cara vai cometer adultério, né? E o que é que vai acontecer? O que pode acontecer aí? Ele acabar com sua família. A esposa dentro de casa, não sei se sabe, se compactua com esse tipo de situação, não sei, mas claro, é evidente que a esposa não vai gostar disso. E o Marcelinho, né, tem que dar graças a Deus de estar vivo. De estar vivo. Porque ele tá super errado. De ele sair como um cara casado, tem família, tem filhos, e sair com uma mulher casada. E que história é essa que não sabia? Posso até ser que ele não sabia. É um público grande lá em Itaquera, show de Tiaguinho, tanta gente lá. E essa mulher tava sozinha também? Não sei. E o cara? Como é que soube logo que o Marcelinho saiu com a mulher dele? Então se ele fez isso, ele tá totalmente errado. Ele cometeu um pecado de adultério, que é contra a lei de Deus. Viu, gente? Ó vocês aí, chamado pé de panos, que anda pegando mulher dos outros. Toma muito cuidado, viu? Que pode tomar tiro na cara. E o Marcelinho deu sorte de um marido, né? Botou ele em cativeiro. Também a polícia, a informação que chegou aí também que os policiais prenderam, foi 4 presos. O pessoal que tá acostumado a fazer Pix, tem um nome lá que eles falam lá, que ainda sacou 30 mil reais. Aí o cara vai responder por isso, claro. O marido da mulher aí, se ele tiver envolvido. Porque se ele pegou o Marcelinho por causa da mulher dele, ele não deveria ter sacado Pix nenhum da conta do Marcelinho. Isso aí também tá errado. Então é minha opinião, né? Ele tem que dar graças a Deus por estar vivo, por estar falando isso aí. Não é isso mesmo, Zezito Oliveira? São vertentes, cada pessoa tem a sua versão, a sua vertente. Se realmente aconteceu um sequestro, ele já está errado pelo fato de ele estar com a mulher dos outros. E às vezes ele poderia até não saber que essa mulher seria casada, mas trocando em miúdo, eu acredito, Galego e ouvinte do programa Esporte, que é mais um golpe que tá rolando por aí. A mulher pega o cara famoso, sabe que o cara tem dinheiro, pega, e aí às vezes já tá tudo combinado ali, mas só depois das apurações da polícia, fazer as investigações e realmente falar a versão verdadeira dessa história, que eu prefiro no momento não emitir opinião nenhuma, porque eu acredito que... Você acha que o Marcelinho entrou numa cilada? Pode ser. Eu da acredito mulher, do jeito que tá a situação, com certeza, eu acho que se tratou de uma cilada, isso foi coisa armada. Do jeito que a situação é, meu amigo, ainda mais se tratando de um cara que o povo sabe que ele tem dinheiro. Então vamos deixar apurar pra gente ver isso. Que foi realmente o que aconteceu. Aí ele, como um cara casado que tem família, ele caiu na cilada. Ele não deveria nem pensar em cair na cilada dessa. Já tá ele errado. Como um cara de família, já entendeu? Já tá errado nesse lado. Mas como você falou, deixa aí, já tá na mão da polícia aí, e vai ter investigação e a gente vai ficar sabendo lá na frente. E o adversário do Fluminense na final desta terça-feira, o atual campeão da Liga Campeão, o Manchester City, enfrenta a Uraia Reds do Japão às 15 horas no King Abdul Sport City, lá em Jeddah, na Arábia Saudita. E a grande final estará marcada, o vencedor desse jogo, na sexta-feira, lá no King Abdul, às 15 horas. Então será a grande final dessa Copa dos Campeões. O Fluminense pode pegar o Manchester City, o Uraia Reds do Japão. Então vamos esperar o resultado para saber quem vai ser o adversário do time Pó de Arroz, que hoje fez uma partida, eu acredito que impecável, e com esse futebol que tá jogando aí, se ele jogar o próximo jogo, fazer essa mesma apresentação, é um sério candidato ao título desse torneio aí, galera. Pois é, Zezito Oliveira, o Mansa que enfrenta a equipe japonesa amanhã, o time do Japão é um time rápido, um time muito rápido, já tem habilidoso, então não vai ser um jogo fácil, nada é fácil, principalmente aí como se trata de um mundial, mas o Manchester City é o total favorito para vencer a equipe japonesa amanhã, como o Fluminense do Rio. Vamos falar agora do Fluminense, falar do Pó de Arroz, solta o hino aí, Gabriel, do Pó de Arroz, solta o hino.
do Pó de Arroz, o representante brasileiro no Mundial de Clubes. Fluminense vence o Al-Ahly e está na final do Mundial de Clubes. Representante brasileiro na edição 2023 da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, por ter sido campeão da Copa Libertadores em cima do Boca Juniors. O Fluminense entrou em campo na tarde desta segunda-feira e venceu o Al-Ahly pelo placar de 2-0 no Ring Abdullah Sport City, em Jeddah, na Arábia Saudita. Os gols foram marcados por John Arias, de pênalti, e John Kennedy. O adversário do Fluminense na final será conhecido nesta terça-feira. Atual campeão da Liga dos Campeões, o Manchester City enfrenta o Huaran Reds do Japão às 15 horas no Ring Abdullah Sport City, em Jeddah, na Arábia Saudita. A grande final está marcada para sexta-feira, às 15 horas, no mesmo estádio. A Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2023 será a 20ª edição dessa competição, realizada anualmente pela Federação Internacional de Futebol, FIFA, reunindo os campeões continentais e o campeão do país anfitrião. A competição é disputada entre clubes campeões de todas as 6 confederações continentais: Conmebol, América do Sul, CONCACAF, América do Norte, Central e Caribe, UEFA da Europa, a CAF da África, da Ásia, a Oceania. O representante do país segue o campeão do campeonato nacional do país organizador. Então tá aí, Fluzaço na final com gol de John Kennedy e Arias cobrando pênalti. Pra mim ali o Marcelo forçou aquela penalidade, né? Eu tava vendo ali na repetição, ele deu uma caneta no jogador do Egito, mas quando ele tentou pegar a bola na frente, o cara veio, né, pra fazer aquela proteção de corpo, e o Marcelo, com toda a experiência, ele viu que o cara ia tocar nele, ele caiu. Mas enfim, foi bom o resultado para a equipe do Fluminense, que vai pegar o vencedor da equipe japonesa, o Manchester City. Então tá aí, Zezito Oliveira, o primo do Bahia. O primo do Bahia. É o primo rico. O primo rico. O Bahia ainda é considerado o primo pobre. E a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, está vivendo num momento turbulento. O afastamento de Edinaldo Rodrigues no último dia 7 de dezembro, gerando uma insatisfação da Conmebol e da FIFA pelo afastamento do homem. E o interventor vai convocar novas eleições na entidade. E em entrevista no Projeto Prisma, Guilherme Belitani lamentou o afastamento de Edinaldo e fez elogio ao baiano de Vitória da Conquista, que é o nosso querido Edinaldo Rodrigues, que pegou uma bomba. E o Galego, eu acho que só ele que não sabia que o pessoal do Sul não gosta do futebol do Nordeste. Eu não sei como foi que Edinaldo Rodrigues conseguiu, com aval de quem que ele conseguiu esse cargo de presidente da CBF. Então tá dando isso aí, Galego. Todo mundo tá querendo derrubar o homem, viu? Ele já derrubou praticamente. Agradecer a presença aqui de meu amigo Luiz Lopes. Tá delícia, tá gostoso. É ele mesmo, viu? Luiz Lopes, daqui a pouco com a gente aqui. É isso aí, Zezito Oliveira. Essa história do Edinaldo. O Edinaldo entrou na CBF muito rápido mesmo. Mas vamos ver o que vai acontecer, se ele vai dar continuidade ou não na Confederação Brasileira de Futebol. Você vai vir 18h18. Falar aqui do Vitória, meu amigo Gabriel Santana. Vitória! 18 emprestado pelo Flamengo, o goleiro Hugo Souza recebe sondagem do Vitória. O Vitória sondou a situação do goleiro Hugo Souza, que pertence ao Flamengo. Ele está emprestado ao GD Chaves, de Portugal, até o meio do ano que vem. O goleiro tem contrato com o Fla até o fim de 2025. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Vene Casagrande e confirmada pelo UOL. Ainda não houve proposta, mas as conversas estão em andamento. O clube consultou a situação do jogador para entender a viabilidade do negócio. O contrato a princípio seria por empréstimo. O vínculo em Portugal acaba em até junho de 2024. O clube português tem uma opção de compra. Seriam 50% dos direitos econômicos do Hugo por 1,2 milhões de euros, cerca de 6 milhões de reais. O Hugo vê positivamente a possibilidade de voltar ao Brasil. O jogador saiu do Flamengo como quarto goleiro e retornaria provavelmente no mesmo status, mesmo que Santos saia
o clube deve testar Diogo Alves no profissional. Então tá aí, o Hugo, né, foi sondado, o ex-goleiro do Flamengo, pela equipe do Vitória. Seria interessante, né? E o Lucas Arcanjo. O Hugo pode chegar aqui, é um bom goleiro, mas não sei, né? Tem que ter bons goleiros, não reserva a altura do Lucas Arcanjo. Eu, na minha opinião, não sei se eu contrataria o Hugo não, viu? Eu acho que o Lucas Arcanjo tá bem, obrigado. E aí deixaria um goleiro lá, ou 2 da base, não sei. Mas melhor ter um goleiro experiente também pra quando o Lucas Arcanjo se machucar, ter um cara à altura, né, Zezito? É porque o Vitória vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série A o ano que vem. E ele tem que procurar qualificar mais o seu elenco. Então ele tem que procurar jogadores que sejam cascudos, jogadores acostumados a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Pois é. 18 horas, 20 minutos tem ele aí. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Jailson Santos. Boa noite, Rádio Mix Bahia. A galera aqui de Constante Jacuípe, satisfação enorme mais uma vez. Alô, meu amigo Maguila San e a bancada, né? Ô, Galego, eu não acompanhei, eu tava fazendo um corre hoje. O Fluminense se classificou para a final. Pra final. Qual foi o placar? 2-0, um gol de John Kennedy e Arias cobrando pênalti. Você acompanhou o jogo? Acompanhei o jogo. O Fluminense com aquele esquema dele, né, de chamar o adversário pro seu campo e dar aquele espaço, né? Levou um certo tipo de perigo com essa jogada que o time do Egito saía em contra-ataque. E se os jogadores do Egito são jogadores de mais qualidade, decidiria ainda no primeiro tempo a partida. Mas graças a Deus o Fluminense mostrou competência, determinação, e com a partidaça do Felipe Melo e do goleiro Fábio e do Martinelli, né? Do jogador do Fluminense, o volante Martinelli, o Fluminense saiu de campo com a vitória de 2-0 sobre o time egípcio e vai pegar o vencedor do Manchester City e o time do Japão na próxima sexta-feira. Que é o primo rico do Bahia, né? O primo rico do Bahia e é o favorito para ganhar o Mundial. O torcedor baiano, né? O torcedor aqui do Bahia, principalmente, deve estar em dúvida se der Manchester e Fluminense. A gente é brasileiro, quer torcer pro Fluminense. Eu tava pensando isso. Mas o City patrocina o Bahia, e agora como é que vai ser? Eu tava pensando isso. Pra quem a gente vai torcer? Eu não vou. Eu sou brasileiro, eu vou torcer pro Fluminense. É isso, rapaz, mas só o fato de ter um time brasileiro na final do Mundial já é uma coisa bem interessante, né, Galego? E a valorização, a gente sabe que existe uma distância técnica muito grande entre o futebol brasileiro e o futebol europeu, né, que vem lá, que contrata jogadores do mundo todo, né, os craques, a nata do futebol tá na Europa, mas vamos torcer para que o Fluminense, independente de quem seja, se for o City, eu sou o Bahia, e aí, boa noite, Luiz Lopes. Boa noite, gente. Olha, Luiz Lopes, fala, Luiz, boa noite. Boa noite, gente. Isso, Luiz Lopes, galera, pra quem não conhece, ele é locutor, ele fez parte do projeto lá da antiga Rádio Ágape, da Humildes FM, né? Hoje ele não tá fazendo rádio, tá com outros projetos pessoais, mas não perde, né, Luiz? O gosto pela comunicação, né? Tá delícia, tá gostoso! Ele tinha um programa que era Tá delícia, tá gostoso, que era feito em cima de sua alegria. Como é a risada, Luiz? É isso aí, gente. Boa noite pra todos vocês. É maravilhoso, né? Hoje eu passei aqui pra visitar vocês, né? Agradecer a Deus, né? Essa galera aí, né? Tocando pra frente esse grande programa, né? Com a Mix Bahia, né? E a Humildes FM. A Humildes Online. A FM Online. Já foi. Humildes Online. O portal Humildes Online. O portal Humildes Online. É isso aí, é muito bom. Eu não entendo muito de esporte, né? Mas acompanho. Mas sempre. Você torce pra algum time, Luiz? Rapaz, eu sempre. Mais ou menos você o quê? Bahia. Mas de futebol você não entende nada. Não entendo nada. Mas Brasil você mas né? Bahia, com certeza. Brasil Luiz é o torcedor Copa do Mundo, só torce de 4 em 4 anos. E se o Bahia ganhar, ele é Bahia. Se perder, ele não tá nem aí. Não tá nem aí. E a vida continua. Pois é, Luiz Lopes. Assim, eu fiz questão de, eu até falei com o Galego de trazer você aqui, para você deixar um abraço à galera aqui da Mix Bahia 89.9 e o carinho especial e um Feliz Natal e um Ano Novo para essa galera massa que ouve a gente. É isso aí, galera. Que Deus abençoe a cada um de vocês, né? A galera toda aí da Mix Bahia FM e a galera aqui, né? Daqui de Humildes, né? Esse grande programa.
a Humildes FM. Não esqueça FM, Ô, rapaz. O Humildes portal Online, Humildes. Portal Humildes Online. O Humildes FM já acabou de ter mais de 10 anos. Fica na mente. É o mas vício de isso. linguagem. É o vício. Mas é isso aí, que Deus abençoe a todos, né? Um Feliz Natal e próspero Ano Novo pra todos, né? E um alô ao nosso amigo Maguila. Maguila, alô Maguila, é isso aí, na positividade. Dá um riso aí pra Mix Bahia, vai. Um abraço, gente, pra todos vocês. Tá aí, galera, nosso amigo Luiz Lopes, né? Grande comunicador, hoje morando lá em Governador Valadares, né? Visitando aqui a nossa cidade. Fala, É isso aí. Jailson Santos. Ô, Nail, eu tô querendo deixar aqui clara a situação do Fluminense do Rio, que ele vai pegar um time, se for o Manchester City, é um time qualificado, é um time que é o favorito para ganhar o Mundial, e se cometer esses erros aí, né, o Fluminense saía atabaroadamente. Saía não, ele saía no estilo de jogo dele, não vou dizer atabaroadamente, que é o estilo de jogo do Fluminense, que é tocar a bola, envolver o adversário, mas que tava dando contra-ataque ao time egípcio. E se pegar a equipe do Manchester City e dar esse contra-ataque, o time do Manchester é um time qualificado. É um time que tem grandes jogadores e pode ser fatal esse contra-ataque do Fluminense do Rio, se for o Manchester que for enfrentar a equipe do Fluminense. Então o Fluminense tem que ter muito cuidado. O Fernando Diniz também não é nenhuma criança. Vai saber armar um esquema, que cada jogo é um jogo. E ele sabe que o Manchester City é o poderoso Manchester e vem para ganhar o Mundial sem dúvida nenhuma. Exato, Galego, e existe uma distância técnica muito grande, né, entre o futebol europeu, porque lá eles contratam os grandes jogadores que estão na melhor fase. Então você vê aqui, por exemplo, os grandes jogadores do futebol brasileiro hoje, o que está no United, que tá em grande estilo, está na Europa. Você tem lá esse menino Rodrigo, Vinícius Júnior, esse menino do Palmeiras está indo para lá, Hendrick, e lá vai. Então assim, não que nós sejamos um futebol de terceiro mundo, mas estamos distantes de estar no primeiro, muito distante. Pode acontecer? Pode. De repente o Manchester, caso passe lá pelo seu adversário, pega o Fluminense, não esteja num dia bom, o Fluminense vai lá, segura, toma uma porrada, bola na trave, não sei o quê, prorrogação, vai para os pênaltis, ou até dá 1-0 de preso. Eu acredito que o Fluminense vai ser o campeão do Mundial. É assim, a minha opinião. É o desejo nosso que o Fluminense seja campeão mundial. Mas tecnicamente tudo favorece ao Manchester. Mas vai dar Fluminense. Mas é isso, tá legal. Eu gosto da sua positividade. Né, Luiz? Na positividade. Na positividade. Vamos lá para os nossos comerciais, 18h27. Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho O Campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho O Campeão. Presente no seu dia a dia, localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes, na direção de Duinha e Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. Chegou a Black Verão CL Constrular. Ofertas especiais para você curtir o solzão em grande estilo. Piscina inflável 2.300 litros de R$ 479,99 por R$ 419,99. Piscina inflável 4.000 litros de R$ 659,99 por R$ 562,99. Cooler a partir de R$ 69,80. Curta o sol em grande estilo. Aproveite a Black Verão CL Constrular.
Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele WhatsApp 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Na hora de alinhar e balancear o seu veículo, procure alinhamento e balanceamento Jomafa. Também trabalhamos com vendas de pneus novos e usados com o menor preço da cidade. Localizado na rua Senador Quintino, número 2918. Telewat 75 991 18 3539. Falar com Adriano. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na rua Senador Quintino, número 2912. Telewat 75 99230 7706. Falar com Nilson. A região pediu e nós atendemos. Boteco do Unha. Dia 23 de dezembro, às 21 horas, no Parque de Vaquejada Evandro Martins. Com o Pagode do Segredo. Fogo, 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 fogo. Joga água aqui, isso é fogo, fogo, fogo. Rock Salles. Vocês estão bem, que parece verdade. Unha Pintada. Essa é a mensagem que eu queria enviar. Prometo amor sincero, deixa eu te provar que não vai mais chorar. No Parque de Vaquejada Evandro Martins. Ingressos à venda em Gel Alimentos, Farmácia Santa Helena, em Coração de Maria, ou pela bilheteria digital. Garanta já o seu ingresso e não fique de fora. Boteco do Unha. Unha Pintada e muito mais. 23 de dezembro em Coração de Maria. 89.9. Com você E por você em 2024. O programa Esporte Entre Amigos está de volta, aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. Sou eu, 18 horas 32 minutos, e vocês que querem mandar um áudio para aqui para a rádio, mande seu áudio, o número é esse aí. Mande seu recado agora mesmo para o programa Esporte Entre Amigos. Telewatsapp é o 75998659632 ou 981541406. E agora, diretamente de Goiânia, o comentário de Wildes Oliveira. Boa noite, Brasil. Boa noite, Esporte Entre Amigos. O Flamengo acertou a contratação do uruguaio De La Cruz, do River Plate, por um período de 5 anos. O valor pago foi de 80 milhões. Encaminha também a compra de Léo Ortiz por mais 37 milhões. E o Gustavo Scarpa por 32 milhões. Já com multa rescisória, ultimamente, e com treinadores, a conta passou dos 20 milhões. Alguns comentam que Dorival Júnior saiu de graça. Será que saiu? Dizem que os gastos com folha salarial no rubro-negro ultrapassam a casa dos 500 milhões. E está no ranking em 18º lugar. Tem coisas que só acontecem no Flamengo, mas que ninguém dá conta de comprovar. Um time que fatura em real, mas gasta em dólar.
essa conta não fecha. Me explica aí, Ronaldo, de onde vem tanta grana? Será que alguém financia o Urubu? Melhor ficar de boca calada. O Fluminense avançou para a final do Mundial de Clubes. Agora vão dizer que o Fernando Diniz é o cara. Meu Deus, paciência. E o Grêmio? O Grêmio tem interesse no Soteldo e parece que vai dar certo. Galego, o que aconteceu com o Coringão? Não queria o Soteldo? Me parece que depois que aquele comentarista que se intitula de craque, mas que de craque não tem nada, que só fala abobrinha o tempo todo, que gaba que já fez 184 gols na carreira e que de falta foram na casa dos 65, chamou o Soteldo de perninha de grilo. Esse cidadão tem voz ativa no Corinthians, pois a conversa esfriou. Ah, meu craque, o Rogério Ceni, como goleiro, isso mesmo, como goleiro, marcou 131 gols. É mole? Cadê o craque? Até você está acreditando na sua mentira. Um cara que dava chutão para frente e se intitula de lançador. Ah, nem passa amanhã, craque. Vá visitar a história dos craques do futebol brasileiro e aprender. Virando a chave, como diz os boleiros, perder tempo com isso não. O rubro-negro baiano tem interesse no Vitor Jacaré. Quem diria? Vá com Deus, Vitor Jacaré. Quem sabe você terá melhor sorte. Isso se largar a famosa água de parede, aquela que passarinho não bebe. Matheus Bidu do Corinthians também está no radar do Vitória. E o Vila Nova? Continua o desmanche. Já são 20 jogadores que não continuarão a defender a camisa do Tigre em 2024. Misericórdia, só Jesus na causa. Aguardar e rezar, não resta mais nada. Um abraço, fique com Deus. Tem mais rabotando. 18h36, meu amigo Wildes Oliveira, falando aí do time do Flamengo. Só Jesus na causa aí, o Wildes recebe em real, né, como você falou aí, e compra em dólares. Então a conta não bate, né? Então é complicada a situação do Flamengo aí, mas o que se sabe é que pegou um grande jogador, De La Cruz, e vem aí para formar um grande time na temporada de 2024. Vamos lá, meu amigo, tem outro? Ronaldo Alves. Boa noite, programa Esporte Entre Amigos. Boa noite, Jailson, Zezito, Oliveira. As equipes baianas estão se movimentando aí, buscando reforço, né? O Bahia não fala nada, não diz nada, né? Se contratou, quem que tá fechado. Obviamente deve estar tudo já encaminhado. O City trabalha assim na surdina, não fala nada. É muita especulação, mas sabe que tem especulação de tudo que é lado, né? O Vitória também está se fortalecendo aí para disputar a Série A. Eu acredito que esse ano, o ano de 2024, vai ser diferente para Bahia e Vitória. Eu acho que os dois vão fazer uma boa campanha e vão se manter de boa ali. Eu acho, aqui, Galego, não sei se você concorda comigo, Zezito, que Bahia e Vitória esse ano, 2024, vá os dois para a Sul-Americana. Eu acho que vão os dois para a Sul-Americana, porque eles estão, né, se fortalecendo. E os erros, você aprende com os erros. Tanto Bahia como Vitória, você aprende com os erros. Então eu acredito que os dois, esse ano, 2024, vão disputar a Sul-Americana, né? Seria muito bom, né? O Rogério Ceni esteve lá no Manchester, na Inglaterra. Foi recebido pela cúpula maior do Manchester. Fez uma semana lá de interação com o pessoal do Manchester. Foi apresentado ao dono do Manchester, né? Buscando conhecer como é lá o sistema do Manchester. Apesar que ele fez uma temporada lá com Guardiola há alguns anos atrás, Rogério Ceni, né? Você vê como são as coisas, e veio parar como técnico do Bahia. É isso aí, né? Fábio Mota acertou em segurar e renovar o contrato de Condé, porque também é um bom técnico. Ele é um cara, o jeito dele falar é diferenciado. Ele é calmo, né? Um cara paciente, não tem agonia, não tem estresse. E técnico de futebol tem que ser assim. Senão morre fácil. Um ataque cardíaco tá aí. Um abraço, fiquem todos com Deus aí. Olá, minha galera do Humilde, um abraço aí pra você, Nailton aí. Nilton, é nóis, um abração aí pra ti. Nilton na escuta, no comando.
Boa noite, esporte entre amigos. Ronaldo, Zezito, Galego, Nailton Santana. Meu querido Nailton, eu sou City, Manchester City, se der Fluminense e Manchester City. E vou dizer uma coisa pra vocês. Eu vou ficar anti-clube sulista. Tomei pavor com esses caras lá do sul. Você precisa ver, esses caras estão chacoteando todos nós nordestinos em geral. Não é só no caso aí de Edinaldo Rodrigues, não. Inclusive, alguns clubes de São Paulo estão dando até apoio a ele. Vamos ver o que vai acontecer. Para mim, ele vai continuar sendo o presidente da CBF. Mas existe uma diferenciação tamanha com esses caras, esses cronistas lá do Rio de Janeiro, São Paulo, da região lá sulista, contra nós nordestinos e contra a Bahia e Vitória. Então, eu sou manchestista, viu, meu querido Nair Santana? Maravilha, meu amigo Carlos Rosa. Ô Carlos Rosa, aqui na Bahia a gente tem um ditado que todo mundo conhece, chamado dor de cotovelo. Mas no popular a gente chama assim dor de corno. Então o que está acontecendo lá no sul, eles estão com dor de corno do Bahia. Né? Desculpa a você que está me ouvindo, é que tem hora que eu sou muito enfático, né? Eu não estou aqui denegrindo nada, estou aqui falando um linguajar popular, dor de corno, porque o Bahia hoje tem suporte e tem aporte financeiro, né? Eles ofereceram 39 milhões pro Cauli e o City falou que não vai entregar. Ao contrário, aumentou o salário de Cauli para 700 mil reais. E você tá certo, Carlos Rosa. A gente não tem que torcer para o Fluminense mesmo, não. Porque eles maltratam nós nordestinos, o futebol nordestino. O Edinaldo hoje, porque é presidente e veio da Bahia. É sacanagem na CBF, já existiram em várias circunstâncias, em várias administrações. Eu não estou dizendo que houve sacanagem aqui com o Edinaldo. Né? Ele desacertou em alguns temas, na seleção principalmente, né, Jailson, que não vem muito bem. Né, mas ele vem aí, inclusive muitos, inclusive até a FIFA não é a favor desse tipo de conceito que a justiça carioca, não sei se é nacional, STF, não sei, não estou muito a par isso, sobre esse assunto. Superior Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. É do Rio de Janeiro, não é o Superior Tribunal Federal. É lá do Rio. Do Rio. Mas eu vou... É uma instituição. Eu vou mais me abastecer desse limite. Eu vou me abastecer desse assunto para poder eu falar com mais autenticidade. Mas o que o pessoal do Sul tem hoje do Bahia, do Vitória, que o Vitória subiu, que o Bahia tá aí, e que o esporte, e se o esporte subisse com todas as situações que existem de desavença entre os nordestinos, seria também um fortalecimento do futebol. Eles estão com dor de corno. A expressão que a gente fala aqui na Bahia é essa. Com raiva. E o Bahia hoje tem aporte financeiro. Não é para ele vir aqui oferecer 39 milhões, uma multa de 260 milhões. O Corinthians de não sei quantos milhões. Esqueça, acabou esse negócio aí, rapaz. Acabou-se o tempo que você chegava aqui, como pegou o menino que hoje, Zé Rafael, e levou por 14 milhões. Hoje, meu amigo, é 260. Agora eu acho, na minha achismo, que se desse 100 milhões, o City vendia. Eu acho que se desse aqui, que seria um valor que dava, né, que cobriria, sei lá, 10 vezes mais o valor. Né? Talvez eu ache achismo. Mas como o City tem dinheiro, o próprio Marcelo Belitani falou que o investimento vai ser muito mais de que 1 bilhão. Não é só isso, aquilo foi que foi acordado, mas na prática vai ser muito mais. Então, vocês que estão no Rio de Janeiro e São Paulo, os cronistas, sacanas, preconceituosos, racistas, inclusive teve até um cidadão, né, da Band, me parece, imitou o macaco. Que cena patética, né? Eu não sei se vocês acompanharam. Não vi. Foi demitido, né? Ele estava lá, rapaz. O ser humano é tão ridículo, pessoas, entre aspas, ele sentou e ele ficou imitando um macaco. Que idiotice, né? E foi demitido. Foi aonde isso, né? Foi na Band. Não, mas foi em que jogo? Da onde? Não, os donos da bola. Mas foi em que jogo? Não foi jogo não, foi um programa que tem, mas eu acho que não foi nacional não. Da bola foi, da bandeira, na Band. Foi um programa regional.
Então, assim, é isso que acontece. Eles têm dor de cotovelo. Olha, vocês vão ter, aceita que dói menos. Aceita que dói menos, porque o Bahia hoje não é aquele Bahia, né? Eu sou pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré. Eu sou rico, rico, rico de marré. Desce, acabou, pai. 18h44. 18h44, eu mesmo vou torcer, eu sou brasileiro, claro, é evidente, vou torcer pó de arroz, não conheço o Manchester City, é uma grande empresa, mas tem um detalhe também, viu, Nosso Santana e torcedor, tem uma empresa, tem um time aí que o Manchester pegou, que já conseguiu ser rebaixado 3 vezes. Normal. Rebaixou para 3 vezes, então esperamos que o Manchester City faça o Bahia, pelo menos, conseguir vagas aí na Libertadores, que é o que o torcedor do Bahia quer. O Bahia não quer, o torcedor do Bahia não quer estar sofrendo. Eu garanto isso pra vocês. Então, se o Grupo City veio pro Bahia, é para o Bahia ser mais forte do que era. Então, o Bahia passou na prova aí, na recuperação, ficou na primeira divisão, no último jogo. Então, foi muito sofrimento. Tem uma equipe aí, não sei se é da Bolívia, é um time que tem uma marca do Grupo City, que já foi rebaixada 3 vezes na história. 18h45 minutos. Ô, Galego, rebaixamento faz parte de qualquer clube, né? Você vê aí que o Manchester, por exemplo, quando foi comprado, ele foi rebaixado. O próprio time agora que é líder lá do Campeonato Espanhol, desceu para a segunda, para a terceira, como o Girona. E foi rebaixado para a segunda, para a terceira. Então tudo existe um planejamento. Evidentemente que não vai comparar o Bahia com esses clubes que estão aí, porque o Bahia é uma nação, né? Inclusive o Belitani, ele falou que quando os caras vieram esse jogo do Bahia com Fortaleza, que foi um jogo merreca, os caras ficaram estupefatos com aquele jogo do Bahia. Que o Bahia, a torcida, eles ficaram ali, rapaz, olha, esse time tem que ser o segundo do grupo, entendeu? Então, assim, todo planejamento tem seus altos e baixos. Claro que a gente não vai aceitar, a gente é torcedor, quer que o Bahia seja campeão, quer que vá para Libertadores, né? Esse ano, lutamos dolorosamente para não cair. E a gente não espera que aconteça isso mais. A gente espera que os investimentos... Uma coisa importante, Jailson e ouvintes, que só o dinheiro não resolve não, viu? Tem que ter pessoas qualificadas com ótica e visão para saber administrar e o que vai contratar. Tem um áudio aí de Ricardo aí, dá pra passar aí? Alô, Nailton Santana, representado por Ronaldo Alves. Alô, Galego, Gabriel Santana, Madilo San. Alô, Carlos Rosa, Zezito Oliveira. Gente, parabéns pelo sucesso, viu? Estamos ao vivo também, ligadinho na rádio Mix Bahia FM 89.9, viu? Um abraço, pessoal. Aqui é seu fã, ouvinte de Salvador, Ricardo e sua família, juntamente aqui, e humildes, curtindo vocês. Obrigado. Parabéns pelo sucesso. Fala, galera, que tá no aqui. Valeu, meu amigo Ricardo, um abraço a você e sua família. Aí falou Maguilo. Ô Maguilo, você virou Maguilo agora? 18h47, Vitória estuda fazer recuperação judicial. Não quer dizer que o clube quebrou. Apesar de tenha resolvido mais uma punição pelo não pagamento de compromisso, o Vitória segue com desafios financeiros. Segundo o presidente Fábio Mota, o clube tem uma dívida total de cerca de 200 milhões. É isso mesmo, torcedor. 200 milhões de reais. Ao meu amigo Bal, Cid Pio, Formiguinha, Zeca do Fumo e a professora Florenice. Um abraço. E novas estratégias estão sendo pensadas para resolver os problemas. Entre elas, a recuperação judicial. É uma hipótese. O Vitória tem dívida de mais de 200 milhões. Recuperação judicial não quer dizer que o clube quebrou, que está em falência, disse o dirigente rubro-negro. Fábio Mota afirma que a decisão deve ser tomada em janeiro de 2024. O gestor não vê problema caso o clube decida fazer recuperação judicial e citou clubes brasileiros que foram por esse caminho. É um instituto que te dá a condição de prolongar as suas dívidas. A maioria dos clubes fizeram isso. Botafogo, Cruzeiro, Sport, Santa Cruz, Náutico. Estamos estudando para em janeiro tomar essa decisão, explicou Fábio Mota. É interessante, né? Tá com a dívida, vai prolongar a dívida por mais anos, né? Então, vamos ver o que vai acontecer aí. O certo é que o Vitória deve 200 milhões aí. É isso que a gente fala às vezes, que tem muita gente que discorda do que a gente fala. Quando você tem uma empresa que tem o nosso SAF, que tem um aporte financeiro... E assume tudo. Assume logo a dívida e paga. Então, assim, o Vitória, além de ter que investir 200 milhões, né, que recebeu agora uma proposta para 10 anos,
Né? 10 anos são 10 milhões ano. Tem uma dívida de 200 milhões. Então, assim, às vezes, poxa, cara, não adianta a gente vender uma ideia que não é. O presidente do Vitória falou, para que eu quero o SAF uma hora dessa, mas tá devendo 200 milhões. Se aparecesse uma SAF aí, né, de grande porte, pagasse logo essa dívida. Bancar tudo isso aí. Bancar essa dívida, como fez com o Bahia. Pagou logo a dívida, pagou logo o resto que tinha pagado lá da sede do Bahia hoje, que é o campo de treinamento, que é a sede de treinamento e tal, e o CT de treinamento, e lá vai, entendeu? É diferente. Então não tem pra onde correr com o nome do presidente do Vitória. Fábio Mota. Ô, Fábio Mota. O herói do Fábio Mota. É isso, não é herói, é o herói. Máximo respeito. Conseguir fazer o que ele fez. Mas não há pra onde correr, a não ser o Vitória também buscar aí uma SAF, uma empresa. Tem marca, tem torcida, né? Tem o que se vender do Vitória muito grande aí em termos de marketing e de estrutura, de clube, e que pode ser também... e que é um grande clube do Brasil e tem muito aí a ser aproveitado. Vamos lá, tem áudio aí também de novo do meu amigo Ronaldo Alves. Fala, Ronaldo Alves. Ronaldo Alves. Boa noite, estou de volta aqui. Meu amigo Jailson Santos, o Galego, Zezito. O Willis aí ele comentou em relação ao Flamengo, né? O gasto do Flamengo. Essa conta vai chegar depois, viu? A gente sabe que vai chegar o dia que vai apertar e como é que vai resolver isso aí, hein? A equipe do Atlético Mineiro também está com a mesma corda no pescoço. Fez estádio, fez tudo e está com a corda no pescoço, assim vai ser o Flamengo. Você vê que o Corinthians hoje não consegue contratar grandes jogadores por causa disso, porque apertou a corda e não tem como tirar. Valeu? Boa noite novamente. 18h51, meu amigo Ronaldo Alves aí comentando sobre a situação do Flamengo. Vem cá, você. Vamos falar do Vitória. O Vitória já está com um grupo definido que vai disputar a Copinha lá no São Paulo. O time do Vitória fará parte do grupo 30, ao lado da equipe Ibrachina de São Paulo, CSA de Alagoas, Pico do Piauí. O torneio será realizado de 2 a 25 de janeiro e terá um total de 128 participantes. O Vitória jogará no grupo dele. Vai jogar Vitória e Picos no dia 4 de janeiro, lá do Piauí. Vitória e CSA de Alagoas no dia 7 de janeiro. Vitória e Ibrachina no dia 10 de janeiro. Então o Vitória já está com sua equipe já preparada para viajar, para disputar a Copinha, que é um grande formador de atletas aqui no Brasil. 18h52, a Copinha está chegando aí, né? E o Bahia está afirmando que vai contratar o atacante da Tombense, viu? Atacante do Tombense pode pintar aí no Esporte Clube Bahia City. Artilheiro e garçom do Cruzeiro em 2023, o atacante Bruno Rodrigues está muito próximo de acertar com o Esporte Clube Bahia. O jogador de 26 anos pertence ao Tombense de Minas Gerais. A informação divulgada inicialmente pelo jornalista Gabriel Sá, do site Arquibancada Tricolor, foi confirmada pelo site Globo Esporte. Além do esquadrão, outros 3 clubes demonstraram interesse no jogador: Internacional, Grêmio e Fluminense. O Cruzeiro tinha interesse em seguir como atacante, mas desistiu diante da concorrência. A Raposa detém 33% dos direitos econômicos do jogador e o Tombense os outros 67%. Em 2023, o jogador foi um dos destaques do time mineiro, marcando 13 gols e dando 7 assistências em 49 jogos na Série A. Balançou as redes 8 vezes e contribuiu com 4 assistências em 35 partidas. Bruno Rodrigues, para mim, se vier, será uma boa contratação do Esporte Clube Bahia. Bahia tem que buscar jogadores aí novos desses quilates. O centroavante que é buliçoso, é corredor, faz gols, né? Faz gols, então, se o Bahia contratá-lo, o Bruno Rodrigues vai ser de uma serventia muito grande, Zezito Oliveira. Não só o Bruno Rodrigues, mas o Bahia tem que partir para o mercado aí. Essa contratação mesmo aí de Bruno Rodrigues não deixa de ser um grande reforço, mas ainda precisa de contratar mais jogadores, que o time do Bahia não tem um elenco ainda qualificado para disputar a primeira divisão do ano que vem, viu? 18h53 e perto de acertar com Vitória, Matheus Bidu já trocou socos com Rodrigo Andrade no Guarani. Matheus Bidu tem acerto encaminhado para defender o Vitória em 2024. Na Toca do Leão, o lateral vai reencontrar Rodrigo Andrade, jogador com quem já trocou socos dentro de campo. A briga aconteceu em maio de 2021, quando a dupla defendia o Guarani. A confusão começou pouco antes do apito final, após um erro de saída de bola de Matheus Bidu
já aos 51 minutos do segundo tempo. Rodrigo Andrade subiu com tom na cobrança e chegou a trocar gentilezas com Bidu, até os dois serem contidos pelos companheiros. Mas a paz não durou muito tempo. Logo depois do apito final, os dois brigaram no gramado do Brinco de Ouro e foram expulsos. Naquela partida, o Guarani venceu o Novo Horizontino por 2-1 na primeira fase do Campeonato Paulista. Então tá aí o Matheus Bidu, deve chegar ao Vitória, mas isso aí já passou. Acho que os dois não guardaram rancor e vai estar de boa aí para poder tá disputando o Campeonato Brasileiro, a temporada de 2024, Zezito. E com reunião marcada para amanhã com o Inter de Miami, Gregory tenta flexibilizar a negociação de retorno. Foi hoje. Existe um acordo entre o atleta e o tricolor para o retorno dele, Bahia. Então Gregory já está negociando lá com o Inter de Milão. E segundo jogador o Inter de Miami, Então o segundo jogador, ele está dependendo só da liberação para o retorno dele ao Bahia, que seria uma boa contratação, galera. Com certeza. E o México crava acerto de Camilo Cândido com Cruz Azul. Camilo tá indo embora, viu? Ou não vai mais não? Aqui o site diz que o empréstimo pelo Nacional do Uruguai até junho de 2024 e com opção de compra. O lateral esquerdo Camilo Cândido pode estar de saída do Sport Clube Bahia. É o que garante a imprensa mexicana. Segundo informação da ESPN, o México, o jogador de 28 anos, tem um acerto encaminhado com Cruz Azul do México e vai assinar por 3 anos. Vale destacar que o esquadrão tem prioridade em uma possível compra e até junho, mas caso decida liberar o atleta, receberia uma compensação financeira. Então tá aí o Camilo Cândido, poderá estar indo aí para o Cruz Azul do México. O contrato, o empréstimo dele aqui no Bahia, né? E tem uma matéria aqui, rebaixado para a Série B de 2024, o América Mineiro recebeu uma proposta de 120 milhões de euros, cerca de 650 milhões, para vender 90% da sua SAF, ainda sem investidor. Um grupo austríaco apresentou o projeto, porém a diretoria do Clube Mineiro ainda irá analisar a proposta. Em entrevista à Rádio Itatiaia, o presidente da SAF do América, Marcos Salum, revelou que a proposta não envolvia só o futebol. A proposta inicial era de 120 milhões de euros, envolvia 2 elementos, um da exploração do estádio no Brasil e um centro de excelência física no Brasil, que nós eliminamos da proposta, que eram de 20 milhões de euros cada um. A proposta do futebol é de 80 milhões de euros, disse Salum. Mesmo com valores revelados, o presidente ainda não está confiante na proposta. É um recurso que vai ser captado por um grupo. Esse recurso captado é colocado no América, a operação tem que pagar, porque não se paga, gera risco para o América. O América vai fazer a SAF, desde que tenha uma boa proposta, disse aí o presidente. Então a gente vê que esse lance de SAF aí tá gerando aí. Cada um que fica com seus pepinos. E a cada dia a gente vê o mercado europeu financeiro chegando, o mercado americano aqui, né? Quem tem dinheiro chegando e comprando o futebol brasileiro. Com certeza. Né? A tendência é essa. Eu acho, achismo, que uma das maiores potências nesse processo de SAF tem tudo para ser o Bahia, pelo fato de ser o Manchester, esse cara tá abonado. É o Grupo City, né? O Manchester não, o Bahia. O Grupo City parece que tá chegando de primeira aí. E o que se fala aí é que eles vão mandar no futebol brasileiro. Mandar e desmandar, viu? Veja isso. E Zezito. E ouvintes. E o Vitória está próximo de anunciar o lateral esquerdo Patrick Calmon. Ele disputou a Série A de 2023 pelo Cuiabá. E o atleta já estava no radar do Rubro Negro desde a segunda janela de transferência de 2023. E atualmente ele está palavrado com o Rubro Negro baiano. E a informação foi divulgada inicialmente pelo canal Canto Rubro Negro. Então o Vitória está negociando com mais um atleta para reforçar a sua equipe para o Campeonato Brasileiro de 2023. 18:58, ex-Bahia. Atacante deve ser vendido pelo Santos para clube colombiano. O Santos está passando por uma grande reformulação após o rebaixamento para a Série B. Além do venezuelano Soteldo, outro atacante que está de saída do Peixe é o colombiano Steve Mendonça, que tem negociações avançadas com o Milionários da Colômbia. Segundo informações do comentarista da TNT Sport, Ricardinho Martins, o clube paulista deve acertar a venda do jogador. Tá aí, o Steve Mendonça. 18:59, chegamos ao final, né? Mais um programa sensacional. Agradecer a audiência de todos vocês. Muito boa noite a todos e até amanhã, se Deus permitir.
Boa noite e até amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui com mais um programa Esporte Entre Amigos. Isso, boa noite, Constância Jacuípe, boa noite, Maguilação, boa noite, Mix Bahia FM 89.9, a nave mãe. A todos aí, um beijo no coração. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? A Mix Bahia FM acabou de apresentar Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte, você ouve aqui. Esporte Entre Amigos.